Você provavelmente já ouviu alguém no noticiário dizer algo como: The Standard Poor's 500 subiu 15 pontos, Standard Poor's 500 afundou mais de 50 pontos. Mas o que isso significa e qual é a importância desse índice? Eles estão falando sobre o índice S&P 500 ou índice Standard Poor's 500. Em 1860, Henry Varnum formou a Poor's Publishing, que publicou um guia do investidor para a indústria ferroviária. A Standard Poor's, inicialmente conhecida como Standard Statistics Company, criou seu primeiro índice do mercado de ações em 1923. Consistia nas ações de 233 empresas e foi calculado semanalmente. Em 4 de março de 1957, o Standard Poor's 500 foi lançado. O índice Standard Poor's 500 é um índice ponderado por capitalização de mercado de 500 das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Não é uma lista exata das 500 maiores empresas dos Estados Unidos por capitalização de mercado, porque existem outros critérios a serem incluídos no índice. O índice é amplamente considerado como o melhor indicador de ações de grande capitalização dos Estados Unidos. Outros benchmarks comuns do mercado de ações dos Estados Unidos incluem o Dow Jones Industrial Average ou Dow 30 e o Russell 2000 Index, que representam o índice de pequena capitalização. O S&P é um índice ponderado por float, o que significa que as capitalizações de mercado das empresas são ajustadas pelo número de ações disponíveis para negociação pública. As 500 empresas do S&P representam o mercado dos Estados Unidos de forma mais ampla do que a média industrial do Dow Jones, que inclui ações de apenas 30 empresas. A capitalização de mercado total do S&P 500 foi de aproximadamente US$ 31 trilhões, que é a soma das capitalizações de mercado de todas as ações do índice. O S&P 500 usa um método de ponderação de capitalização de mercado, dando uma alocação de porcentagem mais alta para empresas com as maiores capitalizações de mercado, enquanto o Dow é um índice ponderado por preço que dá às empresas com preços de ações mais altos uma ponderação de índice mais alta. A estrutura de ponderação de capitalização de mercado é mais comum do que o método ponderado de preço nos índices dos Estados Unidos. O S&P 500 é membro da família de índices S&P Global 1200. Outros índices populares incluem o S&P Mid-Cap 400, que representa a gama de empresas de capitalização média, e o S&P Small Cap 600, que representa empresas de capitalização pequena. O S&P 500, S&P Mid-Cap 400 e S&P Small Cap 600 se combinam para criar um índice de todas as capitalizações dos Estados Unidos conhecido como S&P Composite 1500. Lembre-se de que o mercado de ações não é economia, mas, historicamente, o S&P 500 e o Dow geralmente têm um indicador da atividade econômica geral e são considerados um indicador antecedente porque as mudanças nos preços das ações refletem as expectativas dos investidores para o futuro da economia e taxa de juros. Datas e marcos importantes na história do S&P 500, 19 de outubro de 1987. O S&P 500 registra sua pior perda percentual diária, caindo 20,47%. O crash de um dia, conhecido como Black Monday, foi atribuído à negociação do programa e àqueles que usam uma estratégia de hedge conhecida como seguro de portfólio. Apesar das perdas, o S&P 500 ainda terminou naquele ano. 13 de outubro de 2008, S&P 500 marca seu melhor ganho percentual diário, aumentando 11,58%. Ele também registra seu maior aumento de pontos em um único dia de 104,13 pontos. 2008. Para o ano, S&P 500 cai 38,49%, sua pior perda percentual anual. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers entrou em colapso com a propagação da crise financeira. Embora o S&P 500 tenha como objetivo fornecer um instantâneo do desempenho do mercado de ações, alguns recursos podem distorcer sua perspectiva. Portanto, embora o S&P 500 possa servir como um indicador rápido do mercado de ações dos Estados Unidos, ele não pode lhe dizer tudo, por isso é importante olhar para vários índices para obter uma imagem mais completa. No final, é claro, é necessário usar ferramentas de análise técnica como velas japonesas e outras ferramentas que nos ajudem a fazer uma análise precisa do gráfico histórico S&P 500 e prever os próximos movimentos. Obrigado por assistir. O canal de Descoberta é onde os investidores inteligentes ficam mais espertos.
Para se manter atualizado sobre os novos vídeos, inscreva-se e não se esqueça de apertar a campainha para ser notificado sobre novos envios.